how are you doing today? O meu nome é Fernanda e esse é o Fire Tongues Channel. Hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante que é uma grande dúvida para quem está aprendendo inglês agora. Essas palavras que a gente vai estudar são aquelas que não têm tradução no português, então fica tudo muito mais difícil quando a gente está tentando entender o que elas significam ou para que elas são utilizadas. Eu estou falando de do, does e did. Agora vamos tentar entender como é que a gente pode aplicar essas palavras e quais são as suas funções principais. Para começar, do, does e did são o que a gente chama em inglês de verbos auxiliares, ou seja, eles são verbos estruturais. Eles existem somente para que a gente possa formar certas estruturas de frases no inglês. Do, does e did têm o mesmo significado, porém eles são aplicados em lugares diferentes dependendo de quem está falando e para quem está falando. Então, vamos começar falando pelo do. O do é aquele que a gente utiliza para a primeira e segunda pessoa do singular e para os itens do plural. Você lembra daqueles pronomes todos da listinha do verb to be que você viu lá na escola milhões de anos atrás? Esses mesmo. I, you, we, you, they. São para esses que a gente utiliza o do. E para que a gente utiliza exatamente? Para formular dois tipos de frases. Frases interrogativas, que são as perguntas, e frases negativas. Como funciona? Digamos que eu estou falando sobre um colega diretamente, falando para esta pessoa, e eu quero saber se essa pessoa vai para a academia no tempo presente, se isso faz parte da rotina dela. Yes, I love sports. Então eu posso perguntar: do you go to the gym? Então eu estou usando do para formular a minha pergunta. E o lugar desse verbo é sempre no início da minha frase. Eu sempre começo a minha pergunta pelo do. O restante vem depois. Agora, se você quiser usar o does, ele vai ser exclusivo para a terceira pessoa do singular. E essa terceira pessoa é aquela que tem três elementos. He, para homens, she, para mulheres, e o it, que é o pronome neutro, que a gente utiliza para falar de animais e de outras coisas que não sejam pessoas. Então, ele vai ocupar o mesmo lugar do do quando você formula as suas perguntas. Então, digamos que ao invés de eu estar falando diretamente com o meu amigo, eu estou perguntando sobre esse meu amigo para uma outra pessoa. Então, a minha pergunta vai mudar. Ao invés de ser do you go to the gym, a pergunta será does he go to the gym? Essa é a diferença. Eu estou mantendo a mesma estrutura da pergunta, porém eu substituo o meu verbo auxiliar considerando que a pessoa mudou. Então, o do e o does tem essa função. Eles são utilizados para formular perguntas e eles vão sempre no início. Agora, quando a gente fala da parte negativa desses verbos, a estrutura é um pouquinho diferente. Ao invés de dizer do you go to the gym, eu vou dizer you do not go to the gym. Como acontece com os verbos do verb to be, nesse caso você também pode abreviar. Então, ao invés de dizer do not, você pode colocar as duas palavras unidas e fazer o don't. Então, a frase também pode ser you don't go to the gym. Agora, se a gente estiver falando da terceira pessoa e utilizando o does, o processo é semelhante. O que vai acontecer? Ao invés de dizer does he go to the gym, eu vou dizer he doesn't go to the gym. Então, o que aconteceu foi simples. Eu peguei o does e o not e coloquei juntos na mesma palavra. Você tem a opção de dizer separado se quiser, mas na linguagem falada não é algo muito comum. Quando você escreve, isso pode acontecer com mais frequência. Mesmo que você tenha toda uma estrutura e uma rotina de estudo, é importante que você tenha um suporte gramatical e também algumas coisas que são importantíssimas e fundamentais no seu aprendizado de inglês. A melhor maneira de você fazer isso é sempre tendo um suporte profissional. Então, para isso, eu recomendo para você a Fire Tongues Platform, que é a nossa plataforma de ensino. Ela atende milhares de pessoas em todo o país e é muito importante que você conheça, porque lá você vai ter conteúdos diversos em vídeo, texto, áudio, o que se encaixar melhor com as suas necessidades. Caso você tenha interesse em conhecer, e eu tenho certeza que vale a pena para você, acesse o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Agora que a gente já falou do do e do does, vamos passar para o terceiro, que é o did.
Esse did é a mesma coisa. A diferença é que ele é usado num tempo verbal diferente, nesse caso, no passado. Então, o did substitui o does e o do quando a gente está falando de frases passadas, mas ele funciona para as mesmas coisas, perguntas e frases negativas. Então, vamos considerar aquela situação lá do começo, só que agora falando de situações passadas. Então, ao invés da minha pergunta ser do you go to the gym ou does he go to the gym, a pergunta será did you go to the gym ou did he go to the gym? O que acontece aqui é que, independente da pessoa, seja ela primeira, segunda, terceira, singular ou plural, você vai utilizar o mesmo elemento. O did é único no passado, você não vai ter uma segunda opção, certo? E aí, quando as frases forem negativas, o processo vai ser parecido, a diferença é que você vai colocar o did no lugar desses dois auxiliares de antes. Então, as nossas frases negativas serão You didn't go to the gym ou He didn't go to the gym. O que aconteceu foi, nós unimos did e not na mesma palavra. Posso utilizar separado? Posso. Inclusive, se você quiser deixar isso muito claro para quem você está falando, normalmente você separa essas duas palavras. Digamos que você está querendo pegar uma pessoa no pulo porque ela disse que fez uma coisa e não fez. Então a pessoa falou para você, I went to the gym, eu fui para academia. Então você vai dizer, no, you did not go to the gym. Ou seja, você está reiterando, você está deixando mais claro que essa pessoa não fez o que ela está dizendo. Então, essa foi a dica de hoje. Eu recomendo que você tente utilizar essas palavras hoje em situações cotidianas suas. Então, digamos que você está conversando com um amigo e aí você pode perguntar sobre o que ele fez ontem, ou você pode perguntar sobre a rotina dele, sobre as coisas que ele faz, os lugares que ele vai. É super interessante você fazer isso hoje para que você mantenha fresco na cabeça o que eu tô te falando. E outra coisa, quando você estiver praticando, sempre fale em voz alta. Mantenha isso sempre trabalhando na sua cabeça e explorando o máximo de sentidos possíveis. Inclusive, trabalhando os músculos da boca, que é uma coisa que a gente já conversou em outros vídeos. Combinado? Se você chegou até aqui e curtiu o conteúdo do vídeo, por favor, clique em curtir e também se inscreve no canal para acompanhar todas as nossas atualizações. Tem sempre vídeo por aqui com muitas dicas importantes para você. Por hoje é só, pessoal. A gente se vê na próxima com uma nova dica para você. See you soon! Bye!